Olá! Esse é o podcast da Abrace, Associação dos Grandes Consumidores de Energia. Conheça o nosso trabalho em abrace.org.br e siga a Abrace Energia nas redes sociais para nos conhecer melhor. Aproveito para lembrar que os nossos episódios foram gravados durante a pandemia do coronavírus, ou seja, de casa, respeitando o isolamento social. Você pode sentir alguma diferença no áudio, mas eu prometo que o conteúdo vale a pena. Se puder, ouça com fones de ouvido e aproveite a viagem. Oi, eu sou o Paulo Pedrosa, presidente da Abrace, e você está ouvindo o terceiro episódio do EnergyCast Abrace, um podcast que explica e debate os principais temas relacionados à energia de uma forma simples, para não deixar ninguém de fora. Por aqui nós já falamos sobre como funciona o setor elétrico, o grande sistema interligado nacional, e como o preço da energia é formado, o preço que é a base para o planejamento, para a operação do setor e para o mercado de energia. Hoje nós vamos dar um salto para o futuro, falar sobre avanços, sobre a modernização do setor, sobre as possibilidades. Vamos debater sobre o que falta para atingir um mercado mais moderno e os caminhos para chegar até ele. No começo, no primeiro bloco, eu vou trazer você comigo nessa viagem, dar um pouco mais do contexto para que você acompanhe melhor a conversa do segundo bloco. Aí no segundo bloco, nós vamos ter conosco meu amigo Luiz Augusto Barroso e aprofundar mais o assunto. E se você ficar até o fim, o diretor técnico da Abrace, o Felipe Soares, vai ajudar a desvendar as siglas e termos do setor de energia, aquilo que ficou conhecido como a sopa de letrinhas do setor. Então, vamos começar? Quem me conhece sabe que eu sou um colecionador de robôs. Daqueles robôs antigos de brinquedo, de lata, quase todos japoneses. Eles têm algo que sempre me fascinou. Eu sou de uma geração que gosta de robótica, inteligência artificial, que cresceu pensando em viagens espaciais. E essa é uma paixão que já me levou muito longe e que serve de inspiração para a gente falar do futuro que imaginamos e do futuro que é possível. Um retrato dessa minha geração, fascinada com a inteligência artificial e os avanços tecnológicos, é, por exemplo, o desenho dos Jetsons. E você não precisa ser um colecionador de robôs para lembrar da Rose, que fazia tudo na casa. Posso ajudar, senhorita Judy? Fui fabricada para análises. Posso lhe responder a todas essas questões em 10 minutos. E de todas as máquinas presentes naquele ambiente. O carro que vira maleta, televisões por toda parte com videoconferência, esteiras rolantes transportando as pessoas. E rever os Jetsons, hoje em dia, vivendo no Brasil e pensando no setor elétrico, sobre o qual falamos nas últimas edições do podcast, me fez pensar em como seria caro manter aquela casa com a energia de hoje. O futuro robótico que os Jetsons pintaram para 2064 e ainda está muito distante é o futuro de uma energia abundante e, se seguir nos padrões atuais, caríssima. Nossas expectativas sobre o futuro mudaram, mas isso não quer dizer que não faça de cada um de nós um agente da construção do futuro. Quando a gente pensa em um futuro para a energia hoje, a gente pensa em coisas que já acontecem. O George Jetson, que eu quero imaginar, tem placas solares e baterias. Ele abastece o próprio carro elétrico, mas também vende essa energia para o sistema. A Rose consegue programar a máquina de lavar para funcionar no horário que a energia é mais barata. E ela também pode escolher se vale mais a pena cozinhar com gás ou com forno elétrico naquele dia. Em 2062, ou melhor, o quanto antes, eu quero imaginar que a gente tenha mais e mais escolhas e que o setor de energia seja marcado por mais e mais competição, de modo a que possamos ter casas inteligentes, com consumidores inteligentes e um sistema mais inteligente reagindo a preços inteligentes. Muito mais do que nós temos hoje. Isso é possível, inclusive agora,
em 2021, 22 e 23. A gente só precisa, e eu digo esse só entre aspas, parar de viver em um modelo da Idade da Pedra do Fred Flintstone. Já que a nossa viagem foi um pouco longe, eu quero fazer um exercício com você que está me ouvindo. Imagine que a gente conseguisse trazer de volta duas figuras importantes da história do planeta. Numa mesa aqui conosco, no Brasil, o inventor da energia, Thomas Edison, e o inventor do telefone, Graham Bell. Quem ficaria mais surpreso com o que fizemos com suas invenções? Acho que Graham Bell jamais pensaria no uso do telefone hoje em dia, que você pode ouvir um podcast, curtir uma foto, fazer uma videoconferência, encontrar um destino num mapa. Mas Thomas Edison certamente veria o modelo que ele mesmo inventou há pouco mais de 100 anos, ainda funcionando hoje no setor elétrico. A geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia em fios. Ele entenderia tudo depois de 5 minutos de conversa. Isso acontece porque no Brasil temos muitos nós para desfazer, para abrir espaço para o caminho do novo, de um mercado moderno, de uma energia do futuro. Precisamos desmontar uma série de mecanismos desse robô de lata antigo para um setor moderno, viável, justo, competitivo e barato. E esse caminho começa pela liberdade de escolha. Cada um deve pagar pelo custo que provoca no sistema e ganhar conforme o benefício que traz para o sistema. Se eu tenho um fio ligado a um sistema e só uso esse fio, tenho que pagar por ele. O caminho da energia do futuro, antes de chegar aos robôs domésticos, passa por justiça, por transparência, por competição, por eficiência. Esse caminho também passa por entender o que é energia, um assunto que a gente fala desde o primeiro episódio, mas que hoje vem com uma outra perspectiva. Parte do que você recebe de energia na sua casa é um bem público. Todos devem pagar, como, por exemplo, a segurança pública ou a qualidade do meio ambiente. Ou, no exemplo mais específico do setor elétrico, pela iluminação pública. Porque a iluminação pública e a segurança pública são um bem de todos. O poste não atende apenas à casa que está na frente dele, atende a todos os cidadãos que passam por aquele local e pelos outros alcançados pela iluminação pública. Portanto, tem que ser pago por todos. Nós não podemos, por exemplo, ter competitividade no fio da energia na transmissão. Por quê? Porque eles são monopólios naturais. Quer dizer, você não consegue imaginar uma cidade com várias distribuidoras competindo pelo serviço de transporte de energia, pelo uso do fio. Se as cidades já estão confusas hoje com a quantidade de fios que a gente tem hoje, imagina com 4, 5 empresas, cada uma com a sua rede. Este é um mercado regulado. A energia em si, que passa pelo fio, é um produto. E esse produto deve variar de preço. E cada um deve ter liberdade para comprar essa energia da forma que entender melhor, que mais lhe atenda, com o risco associado ao atendimento que quiser. Muito do futuro da energia e desse produto e a separação do que é um monopólio natural, um serviço público, do que é a segurança do sistema, um bem público, e do que é a energia, que é um produto, uma commodity, está no projeto de modernização do setor elétrico, PL 414, na Câmara, para ser apreciado pelos deputados e já aprovado pelos senadores. Essa lei trata da redução de subsídios, do aumento da eficiência e da melhora do preço da energia e dos riscos do setor de energia, para que um consumidor não pague pelo custo que outro consumidor traz para o sistema. A modernização é um passo importante para que o setor elétrico avance, como avançou o setor de telecomunicações, para que o Edison não consiga entender ele tão fácil. É o caminho para um futuro que pode ser próximo. Os recursos tecnológicos estão disponíveis. O que nós precisamos é mudar a base da regulação do setor para que o setor seja amigo da modernidade, do preço eficiente, da liberdade do consumidor. E essa modernização está aí colocada no projeto 414 em apreciação na Câmara dos Deputados.
É sobre isso tudo que nós vamos conversar agora com o Luiz Augusto Barroso, presidente da PSR. O Barroso foi presidente da empresa de pesquisa energética e é consultor em diversos países do mundo em projetos de modernização do setor de energia. É um dos profissionais mais qualificados do planeta e antenado à agenda moderna do clima, que se comunica com a agenda da energia. É um privilégio e uma alegria ter o amigo Barroso conosco. E a PSR tem um podcast também, aliás, o EnergyCast original, EnergyCast com Y. O EnergyCast da PSR aprofunda com detalhes o que nós estamos aqui percorrendo no EnergyCast com I da Abrace, num plano mais geral, para que todos possam acompanhar. Muito obrigado, então. Vamos ao Barroso. Barroso, obrigado por estar conosco. E eu vou começar lhe pedindo para dar um panorama do que está acontecendo no mundo nesses movimentos de aperfeiçoamento e mudanças nos setores de energia, tendências, inclusive combinando com as tendências ligadas à questão climática. Paulo, obrigado, é ótimo estar aqui conversando com vocês nesse EnergyCast da Abrace. E o mundo vem hoje sofrendo duas grandes transformações. A primeira grande transformação é a transformação tecnológica. A tecnologia, ela está mudando a forma como se produz, a forma como se consome energia e está trazendo um conjunto muito grande de informação ao consumidor final, que é o que permite que esse consumidor tenha mais elementos para ser dono da forma como ele quer consumir a sua energia e até mesmo se ele quer produzir a sua própria energia, visto que a tecnologia barateou muito um tipo de geração, que é a geração solar fotovoltaica, que pode ser instalada no local do consumidor, dando, assim, o direito a qualquer consumidor, independente dele regulatoriamente ser livre, não ser livre, ter o direito de produzir sua própria energia. Isso é disruptivo, pois esse avanço tecnológico ele não depende de regulação. E o segundo movimento é toda a agenda climática, que ganhou bastante importância após a pandemia, que vem trazendo para o centro da discussão o tipo da energia que o consumidor quer consumir. Então, hoje o consumidor ele prefere consumir a energia renovável, que pode, tecnologicamente, lhe ser produzido no seu local, na sua residência, com a geração solar fotovoltaica e outras opções também. Então, a combinação da consciência climática associado à necessidade mesmo para a economia de baixo carbono, que rapidamente se aproxima, de empresas em buscar a neutralidade em carbono, vem provocando, junto com a tecnologia, uma revolução na forma como se produz, se transporta e se consome energia, e essa revolução chegando, inclusive, ao consumidor pequeno, aquele consumidor residencial em muitos países. Esse é o desafio do mundo e é isso que vem acontecendo em escala global. Legal, Barroso. Agora, o importante é que tudo isso aconteça de uma forma eficiente, pelo menor custo possível, né? E é um cenário em que o Brasil tem uma oportunidade extraordinária, porque o nosso sol e o nosso vento são de muito mais potencial energético do que o que a gente vê em países que estão desenvolvendo essas políticas que você comentou agora. Em relação à modernização e ao que está sendo discutido na Câmara dos Deputados, no projeto 414, que decorre do 232, já aprovado no Senado, a gente vê três pilares básicos das mudanças que estão sendo propostas. A correção ou o ajuste do sinal do preço, a questão dos atributos, e a questão da alocação dos riscos e dos subsídios. Eu queria que você começasse por esse primeiro tema. Quer dizer, qual a importância do preço da energia para o planejamento, para a operação, para o mercado? Como está a questão do preço da energia no Brasil, da base do preço da energia do Brasil, e como é que a gente pode modernizar esse elemento tão importante para qualquer mercado?
Paulo, vamos lá, excelentes pontos. Então, concordando com o que você falou, o Brasil ele é o país onde a energia renovável ela é a mais barata, então nós juntamos dois objetivos fundamentais da transição energética, né, ou da transformação energética, que é uma possibilidade de uma matriz de baixo carbono competitiva, e trazendo um pouco da discussão de fora do Brasil, aqui para o Brasil, o desafio da modernização do setor elétrico ele é global, justamente porque as renováveis elas introduziram fortes impactos na forma como a operação do sistema tem que lidar com recursos. Quer dizer, só tem energia eólica quando tem vento, só tem energia solar quando tem sol. Essa intermitência ou variabilidade, ela impacta na operação e o grande esforço de todos os países tem sido traduzir essas consequências econômicas em sinais de preço para que mercados ao redor dos serviços que o operador precisa possam ser criados. Caramba, não entendi nada. O que isso significa? É super fácil de entender. Se eu ficar sem sol durante 4 horas seguidas e o sol brilhar intensamente na hora 4, é capaz de o operador do sistema ter que desligar uma quantidade grande de geração despachável, aquela geração controlável. E mesma coisa, ligar muita geração despachável quando o sol se põe em intervalos de tempo onde, em muitos países, a produção solar tem diminuído rapidamente no momento, claro, do pôr do sol. Você pode ligar ou desligar esse equipamento de duas maneiras. Ou você manda o cara ligar e manda o cara desligar, ou você dá um sinal de preço para ele, para que ele responda a esse sinal de preço e, com isso, possa aportar de forma econômica um serviço, que nesse exemplo específico que eu cito chama-se flexibilidade, que o sistema tanto precisa. Então, a linha da modernização fora do Brasil que vem ocorrendo tem sido prioritariamente concentrada em melhorar o sinal de preço do mercado atacadista, para que o preço ele seja um mensageiro correto das boas e das más notícias. O preço tem que sinalizar a abundância, o preço tem que sinalizar a escassez, o preço tem que fazer isso em escalas de tempo adequadas e em localizações da rede adequadas. Então, vamos dizer assim, Paulo, o cálice sagrado da formação de preços é que esses preços eles sejam granulares em dimensões temporal e espacial. No limite, existem já mercados norte-americanos, como o PJM, a Austrália, que já estão formando preços de 5 em 5 minutos e para vários nós da rede de transmissão. Trazendo isso para o Brasil hoje está bastante atrasado em relação a muitos desses países, pois o nosso sinal de preço ele não é bom. Ele tem uma série de deficiências que muitas são causadas por dificuldades nos modelos matemáticos que a gente hoje utiliza. Veja bem, o problema não é usar o modelo, o problema é o modelo não representar a vida como ela é. E isso afeta a capacidade do preço trazer o sinal da operação. O Brasil fez um avanço importantíssimo, que foi o preço horário. O preço horário atua na granularidade mais temporal, e hoje, por exemplo, em momentos de crise hídrica, ele tem um papel fundamental de sinalizar quanto vale a energia naquela hora de maior consumo. Essa sinalização de quanto vale a energia na hora de maior consumo, na hora de maior estresse, ela também é fundamental para identificar o valor das fontes ao sistema, pois uma tecnologia que produz na hora que a energia vale mais, se esse preço está bem conectado com a operação, esse preço reflete o momento de, entre aspas, estresse do sistema, e uma tecnologia que aporta produção no momento de estresse do sistema, ela agrega um serviço a mais, ela agrega um atributo, que é uma palavra que muitas vezes vem sendo utilizada de forma indistinta com serviços. Então, resumindo, a formação de preços ela é fundamental no Brasil. A gente precisa melhorar muito ainda. Não temos ainda preços que refletem plenamente o que acontece na operação, mas estamos num caminho de aperfeiçoamentos. Aperfeiçoamentos esses que podem levar a um modelo mais novo,
o modelo de formação de preços por oferta, por exemplo, que é algo que se discute nesses projetos de lei que você menciona, ou em aperfeiçoamentos da cadeia de modelos, da formação de preços por custo. De qualquer forma, Paulo, seja formando preços por oferta, seja formando preços por custo, nós vamos ter problemas de um lado ou de outro, que vamos ter que conviver com esses problemas como qualquer país convive. E vai caber, eu acho, aqui a gente escolher qual é o nosso melhor caminho. Mas, independente do caminho escolhido, essa conexão entre o que acontece na operação e o preço é fundamental para sinalizar uma série de serviços que os sistemas do futuro vão precisar com o aumento das renováveis. Aí você falou também do risco, né? Do risco eu lhe pergunto em seguida. Eu vou aproveitar para seguir um pouco mais no preço e dizer o seguinte: os associados da Abrace são indústrias, né? E as indústrias elas usam os contratos para planejar a sua produção. Quer dizer, a indústria ela compra carvão, ela compra minério de ferro, ela compra insumos os mais variados para produzir o objetivo do seu negócio. E energia é um insumo para a indústria. Uma coisa importante é que, como os preços estão hoje no Brasil, muito do que deveria estar no preço do contrato é pago por fora. Quer dizer, nesse ano, por exemplo, nós tivemos momentos em que o PLD, o preço de curto prazo, era R$ 150, né, mas os encargos para gerar energia com térmicas chegavam a R$ 40 o megawatt-hora. Portanto, quem contratou a energia e fez um contrato, digamos, 160, R$ 180 o megawatt-hora, teve que pagar naquele mês, de forma imprevisível, R$ 40 a mais pela produção termoelétrica. E esse resultado só chega ao conhecimento do consumidor depois dele ter consumido, depois de ter produzido o seu produto industrial e, algumas vezes, depois de ter vendido o seu produto industrial, e aí ele percebe que vendeu com prejuízo. Então, seria interessante lhe ouvir um pouco sobre a questão da valorização do preço e como isso afeta a valorização do próprio contrato de energia para o consumidor e para o gerador que participa do sistema e para a segurança do sistema como um todo. Paulo, essa pergunta é muito boa. A valorização do preço no Brasil, ela está intimamente ligada à valorização da água. E a água, acho que como todos sabemos, né, é o novo conflito do século XXI. E no Brasil, nós ainda estamos calculando o valor da água de uma forma otimista. Por quê? Porque nós não estamos representando bem no modelo qual é o valor econômico da água para outras atividades que concorrem com o setor elétrico. Ao valor da água ser melhor calculado, e tem uma série de fatores que afetam o seu cálculo, não é só a representação do valor econômico da água para outros usos, mas ao valor da água ser melhor calculado, o acionamento termoelétrico ele começa a acontecer por dentro do modelo, ou seja, dentro da ordem de mérito. E isso diminui o que acaba acontecendo no Brasil, que é uma avaliação otimista de qual é o custo da água, e na hora da operação, um pânico natural com relação à segurança de suprimento que leva a essas decisões fora da ordem de mérito ultrapassarem, se superporem à decisão do modelo matemático, que foi aquele que calculou o valor da água de forma otimista. É como se o operador estivesse dizendo: essa água está muito barata, espera aí, eu preciso ligar outros recursos para poupar água. Ora, se você precisa poupar água, o correto é que o valor da água reflita o custo dessa poupança. E aí o acionamento das térmicas ele ocorre dentro do modelo por mérito, refletido no preço e não através dos encargos. Zerar esse encargo do despacho fora da ordem de mérito, eu particularmente não acredito ser possível e nem deve ser buscado, porque é uma ferramenta natural que o operador tem para conciliar naturais desvios entre planejamento e operação. Mas quando esse encargo fica alto e de forma sistemática, é óbvio que existe um sinal amarelo, uma luz amarela ou laranja, ou cada vez mais tendendo a vermelho, e que, para ser muito simples na explicação,
Eu acho que a origem da questão está em calcular o valor da água de forma mais realista. Perfeito, obrigado. E com isso, o sistema vai reter mais água nos reservatórios, vai ser mais seguro e os contratos vão refletir de uma maneira mais adequada, né, o custo daquele insumo para a indústria ou mesmo para o consumidor residencial. Mas, Barroso, aqui seguindo no nosso tema, outro dos pilares da modernização do setor elétrico é a valorização correta de atributos. Quer dizer, você falou do consumidor que tem um painel solar, mas muitas vezes, quando não tem sol, ele é obrigado a usar a rede da distribuidora e a rede da transmissora, né, para receber energia que vem de uma termoelétrica muitas vezes cara. E o sistema hoje não aloca corretamente esses atributos associados ao atendimento do consumidor. E isso induz a um conjunto de comportamentos oportunistas, né, usando a palavra sem uma conotação moral, mas de aproveitar as oportunidades. E aproveitar as oportunidades deslocando esses custos dos atributos para que todos os consumidores paguem de uma forma compulsória, socializada, digamos assim. Então, eu queria lhe ouvir um pouco sobre a modernização do setor e a valorização dos atributos, e aproveitar para lhe pedir para fazer uma comparação sobre esse modelo de reserva de capacidade dos 8.000 megawatts das termoelétricas agora aprovadas na MP da Eletrobras, esse modelo de reserva de capacidades, com o modelo de separação de lastro-energia que está no projeto de modernização. Quais os benefícios e quem paga por cada um deles e como ter um setor eficiente valorizando os atributos da energia. Legal, Paulo. Então, vamos lá. Primeira coisa, na discussão dos atributos, eu amadureci muito o meu pensamento nos últimos anos e eu acho que quando a gente fala em atributo, normalmente a gente mistura dois conceitos separados. O primeiro são serviços que o sistema naturalmente precisa. Então, o operador ele precisa de alguns serviços, como geradores que possam atender a uma capacidade de suprimento de demanda máxima, geradores que tenham a flexibilidade operativa, quer dizer, a possibilidade de ligarem, desligarem rapidamente e aumentarem ou reduzirem rapidamente a sua tomada de carga, e por aí vai. Esses serviços, eles são fornecidos por tecnologias diferentes. Por exemplo, uma nuclear ela tem mais dificuldade em aumentar ou reduzir rapidamente a sua produção do que uma térmica a gás, que pode fazer isso com mais facilidade. Uma hidrelétrica faz isso de uma maneira super rápida e eficiente. Uma usina, uma central renovável, tem uma dificuldade de produzir energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, que já é algo que uma nuclear consegue fazer de forma bastante melhor. Então, cada um desses serviços é fornecido por uma tecnologia diferente e, obviamente, que possui valor diferente para o sistema. Então, para um país que tem muita energia renovável, o serviço de flexibilidade ele vale muito. Para um país que tem menos energia renovável, esse serviço vale pouco. Uma outra questão que se mistura essa discussão é a questão da alocação de custo. Quer dizer, o custo ele tem que ser alocado ao agente que causou o custo. Então, obviamente que se existe uma renovável que não produziu energia em uma determinada hora, alguém produziu por ela para que o consumidor final não tenha tido um racionamento ou um blackout. E o custo dessa produção de backup, vamos chamar assim, tem que estar alocado a quem causou a necessidade desse backup, ou seja, a própria renovável. O Brasil ele tem um privilégio muito grande de que a alocação desse custo na renovável não é uma panaceia, um significativo economicamente, porque quem faz a flexibilidade operativa é a hidrelétrica. E o melhor veículo para tratar essa alocação de custo no mercado atacadista é o preço da energia, como você já citou. Então, na prática, o modelo conceitual mais correto é não produziu energia, uma determinada tecnologia não produziu energia, quem cobriu essa falta de energia
fez a um preço que é o preço de mercado. Esse preço tem que refletir isso, é por isso que o preço estar conectado com a operação é fundamental. E essa tecnologia que causou essa necessidade de flexibilidade tem que pagar por isso. Isso é eu tenho chamado isso de serviço, Paulo, porque eu acho que o atributo, ele mistura esses serviços em várias dimensões e também a palavra atributo mistura uma questão que é super relevante, que é a alocação dos custos mais fora do mercado atacadista de energia, que é o caso, por exemplo, do custo do uso das redes de distribuição pelos painéis solares. Então, obviamente que um painel solar na casa de um consumidor, esse consumidor, ele, ao não ter eletricidade do sol à noite, porque não tem sol à noite, ele está usando o sistema de distribuição. Então, ele tem que pagar pelo custo daquela infraestrutura que foi construída para atendê-lo. Ele pode não pagar? Claro que pode. Ele pega uma tesoura, corta a sua conexão com a rede e, na hora que não tiver sol, ele tem que se virar. E se virar, hoje é conhecido como ter uma bateria local na sua residência. É uma questão econômica. Então, para organizar, eu falei muita coisa, eu acho que a discussão dos atributos, ela está misturando hoje dois temas que são relacionados. É o tema do valor dos serviços que o sistema vai precisar pela ótica da operação e do planejamento, com quais serviços cada tecnologia pode e não pode fornecer, junto com a causalidade de custos no sistema, que é alocar o custo a quem causou o custo, que tem uma dimensão que conecta com essa questão dos serviços. Então, não tem vento, não tem sol, como não tem água também, às vezes, e quem causou essa questão tem que pagar, como as hidrelétricas pagam hoje o risco hidrológico, o MRE tem uma propriedade até de suavizar isso, mas existe uma alocação do risco hidrológico nas hidrelétricas, isso também tem que ser feito nas renováveis, e tem um componente de alocação de custos também, que é mais exógeno ao mercado atacadista, que está mais ligado à indústria de redes, como é esse exemplo da geração distribuída. Perfeito, Barroso, muito esclarecedor, mas eu ainda vou lhe pedir para comentar a questão da reserva de capacidade, que é pago de forma socializada por todos os consumidores, e o que você disse há pouco, que atribui a quem deu causa ao problema o custo e não divide entre todos os consumidores. E até lhe perguntar se esse modelo não termina estimulando o aumento de custos, porque aqueles agentes, ou geradores, ou consumidores que não têm energia firme ao longo do dia, como o serviço de firmar essa energia pago por todos, você termina induzindo um aumento dessas alternativas, o que vai lá na frente requerer mais térmicas ainda para prestar o serviço. Então, assim, esse é o caminho do projeto do 414 é melhor, ou o caminho que está sendo adotado agora, não provisoriamente, mas por 8.000 megawatts, né, é o caminho mais adequado? Paulo, o caminho que o mundo vem buscando é criar um produto formal para algo que se chama confiabilidade. Confiabilidade tem várias dimensões. Existe a confiabilidade energética, existe a confiabilidade de potência, poderíamos ter confiabilidade e flexibilidade. Para cada um dos serviços que o sistema precisa, no limite, existe uma confiabilidade associada. Mas, de forma simplificada, o mundo hoje trabalha com confiabilidade de energia, confiabilidade de potência. E o mundo vem buscando negociar o produto confiabilidade separado do hedge financeiro, que é o contrato financeiro, que é uma proteção puramente de preços contra o preço de mercado daquele serviço. É super fácil entender, por exemplo, na dimensão energia, existe um produto que é confiabilidade de energia, né, que é a aptidão do gerador conseguir entregar uma quantidade de energia, e existe uma outra coisa completamente diferente, que é o preço da energia no mercado de curto prazo. Esse caminho ele foi perseguido no PLS 232, é perseguido no PLS 414, e ele tem inclusive um nome, que é um nome que ficou muito conhecido como sendo a separação lastro-energia. O nome lastro ele é um nome infelizmente ruim, porque o lastro ele é o sinônimo para confiabilidade. Essa medida visa separar
a confiabilidade, que é um produto nas suas distintas dimensões sistêmico. A confiabilidade ela é um bem comum. Hoje, na ausência de resposta pela demanda, o consumidor não escolhe qual é a confiabilidade que ele quer ter. Então, quem define isso é o poder concedente do produto energia. Porém, tudo isso criado dentro de um mecanismo único, ou seja, o mecanismo da separação lastro-energia, lá do PLS 414 ou 232, que é um mecanismo que vem sendo perseguido também em muitos países, é uma solução estrutural para uma expansão harmônica, pois ele permite, com mais facilidade, introduzir remuneração pelo conjunto de serviços, ou, usando a palavra atributos, que o sistema precisa de forma eficiente. Esse mecanismo ele é confrontado hoje com uma solução que, na minha opinião, ela é conjuntural para uma distorção constatada, que é a urgente necessidade do país contratar potência, que é fazer um leilão de potência. Esse leilão de potência, na minha opinião, não substitui o mecanismo de separação entre o produto confiabilidade e o produto energia, nas suas distintas dimensões de confiabilidade. Porém, na medida que o leilão de capacidade ganha mais e mais protagonismo, nós aumentamos as distorções no Brasil, que basicamente são associadas à incapacidade do país comprar, dentro de um mecanismo sistêmico e organizado, todos os serviços que a operação vai precisar para esse sistema elétrico do futuro. O que nós fizemos foi transformar uma intervenção pontual e que é necessária para atender uma necessidade específica, que é comprar ponta, em algo mais permanente. E aí você começa a trabalhar no império da exceção. Quando a exceção vira regra, o que a gente vai fazer é, possivelmente daqui a pouco, criar um outro mecanismo para comprar um outro serviço de forma desacoplada com o mecanismo que deveria ser integral. E aí a superposição desses mecanismos isolados, desintegrados, não vão levar o país para uma solução estrutural que garante uma harmonia entre todos os serviços que o sistema vai precisar no futuro. Paulo, funciona? Claro que funciona, tá? Em sistemas que você tenha mais oferta que demanda, o preço vai se comportar de uma forma possivelmente diferente, da forma ótima, vamos ter negócios, tudo vai funcionar. Mas eu só acho que a gente vai estar adiando a oportunidade que o país tem de ser eficiente naquilo que o Brasil tem de melhor, que é uma matriz energética de baixo carbono e com grande valor à sociedade final. Barroso, eu vou aproveitar essa sua última frase para pedir agora que, nesses momentos finais aqui do nosso podcast, você comente a questão dos subsídios. Você disse na questão do preço, na questão dos atributos ou dos serviços, a gente está trazendo ineficiências, talvez desnecessárias para o setor elétrico. Agora, além disso, nós temos um conjunto de subsídios, né? Esses subsídios têm crescido, especialmente agora na geração distribuída, mas também estão presentes em vários modelos que permitem que consumidores não paguem por parte dos custos do sistema ou dos encargos associados ao sistema. E isso leva a um movimento legítimo, natural, né, previsível, de fuga de custos desnecessários. Isso está acontecendo, né, fuga para GD, fuga para modelos comerciais que não pagam parte dos custos do sistema, que são redistribuídos, né, a outros consumidores. Então, quão preocupados nós deveríamos estar com o país, né, com esses movimentos que podem levar a um processo que se autoalimenta, né, muito rapidamente e que nos afasta de um modelo eficiente e que lá na frente vão gerar custos que vão ter que ser rateados pela sociedade na última instância. Então, qual o perigo real, né, da gente enfrentar isso que alguns, você entre eles, né, chegam a chamar de espiral da morte? Paulo, essa preocupação ela é enorme.
O Brasil criou 2 mecanismos que são bastante preocupantes. O primeiro é a grande dificuldade de combater os subsídios no mérito. Tá? É rediscutir os subsídios ao carvão, é rediscutir subsídios que aí estão e que fizeram uma conta de desenvolvimento energético crescer para um patamar que acho que insustentável para hoje o país. A segunda característica que o Brasil tem foi criar estruturas de fugas comerciais ao pagamento de muitos desses incentivos e subsídios. Então, quando a gente olha o país caminhando com as decisões que estão sendo tomadas, me parece, existe pouca dúvida, que o modelo associado à autogeração, seja ela autogeração por geração distribuída, seja autoprodução, sejam os modelos comerciais que vão levar um diferencial competitivo ao consumidor, não só pelo custo da energia, mas mais como estratégia defensiva contra encargos, começam a ganhar peso. Então, eu, por exemplo, na PSR, tenho tido um conjunto crescente de clientes que estão buscando estratégias de suprimento energético que, como foco imediato, vem fugir de encargo. Eu não quero pagar encargo de serviço sistema, não quero pagar encargo de energia de reserva, não quero pagar o Proinfa, não quero pagar a CDE e tudo mais. Essa estrutura é uma estrutura que, obviamente, leva o encargo a ser pago por aqueles demais que não têm essa opção. E que isso, ao longo prazo, é insustentável. Isso pode trazer para o Brasil, que muitos países já viveram, que é praticamente um racionamento não físico, mas financeiro. É uma capacidade insustentável do consumidor final pagar a tarifa que fica. Então, em resumo, Paulo, eu acho que o Brasil tem que atuar em 2 modelos. O primeiro modelo é revisar os subsídios e os encargos no mérito. Segundo modelo é atuar no fim da estrutura de incentivos a modelos de negócio que tornam a autoprodução mais atraente como estratégia defensiva contra encargos. Lembrando que, se a gente conseguir resolver bem o tamanho dos encargos, a gente já consegue equilibrar muito esse jogo. Mas eu acho que essa espiral a longo prazo, ela infelizmente não será sustentável para o Brasil, como também não é para muitos outros países, que inclusive decidiram transformar essa estrutura em uma política de Estado, com dinheiro saindo do Tesouro. Aí sim, tem países europeus que dizem, olha, por política industrial, política XPTO, eu vou retirar da conta de classes consumidoras A, B e C esses custos aqui. Ok, isso é uma decisão clara, transparente, está bem colocada, mas como a gente tem hoje no Brasil, eu tenho uma preocupação crescente com o tamanho dessa espiral da morte que só aumenta. Perfeito, Barroso. Eu acho que essa sua resposta nos ajuda a fechar o podcast e chamando atenção para a modernização do setor. Eu acho que é o contrário de continuar discutindo questões pontuais, não é, como incentivos a GD ou a térmicas locacionais ou renovação de contratos ou a fontes específicas, não é, que só aumentam a complexidade e os custos finais do sistema. A grande agenda agora está na modernização do setor, na correção do sinal do preço, na alocação correta de custos e riscos, não é? E no incentivo à liberdade do consumidor fazer a sua escolha, mas assumindo também a responsabilidade associada à escolha que foi feita, não é? E separando o que é lastro e o que é energia, o que é fio e o que é energia, para ter um sistema eficiente que faça do Brasil o país da energia barata, e não como ele é hoje, o país da energia barata e da conta cara. Super obrigado por estar aqui conosco, suas palavras finais, e encerro já lhe agradecendo muito a presença. Paulo, eu que agradeço, é um prazer conversar com você sempre. Acho que modernização é uma palavra que o Brasil precisa ver no sentido mais amplo. Eu acho que, muito além do marco regulatório, nós precisamos modernizar a nossa forma de pensar, as instituições, as organizações, os processos, pois, caso contrário, nós seremos atropelados pela verdadeira onda de modernização real, que é a tecnologia.
Então, meu grande recado é a gente olhar a modernização de uma forma muito mais ampla do que somente a modernização do setor elétrico. O primeiro passo para modernizar o setor elétrico é todos nós conseguimos modernizar a nossa forma de pensar. E isso é um desafio não pequeno no Brasil. Obrigado, Paulo. Obrigado. Olá, meu nome é Felipe Soares, sou diretor técnico da Abrace e estou de volta aqui para mais uma rodada de nossa sopa de letrinhas. Como estamos falando de futuro por aqui, hoje eu trouxe algumas siglas que marcam essa discussão. Lápis e papel na mão, eu quero saber se você está por dentro. Por exemplo, GD. Essa você sabe, a geração distribuída foi fácil. Geração distribuída parece quase o assunto do ano no setor de energia. Quando falamos em geração distribuída, estamos falando do consumidor brasileiro que pode gerar a própria energia a partir de fontes renováveis, como o sol, por exemplo. Esse consumidor pode, inclusive, fornecer o excedente para a rede de distribuição local. Os subsídios e discussões a respeito da GD são tema para outra conversa. Agora vamos ao nosso jogo rápido, chuva de letrinhas. ACL é o ambiente de contratação livre. CCEAL é o contrato de compra de energia no ambiente livre. Pela lógica, já dá para entender que o ACR é o ambiente de contratação regulado e o CCAR é o contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado. Como você está se saindo na nossa sopa de letrinhas? Já sabia de tudo isso? Está desafiando os colegas? Bom, acho que você já sai desses 3 episódios com um bom glossário sobre energia elétrica. É uma sopa que nunca fica pronta, mas acho que demos um passo importante. Depois me conta lá nas redes sociais da Abrace como você está se saindo. A partir da semana que vem, nossa sopa de letrinhas entra na panela do gás natural. Até lá! Esse foi o EnergyCast, o podcast da Abrace para te explicar como funciona o setor de energia. Nossa conversa continua nas redes sociais Abrace Energia e você também pode entrar em contato por e-mail em abrace@abrace.org.br. A direção do EnergyCast é minha, Daniela Coutinho, diretora de comunicação da Abrace, com a Lavanda Digital. A produção executiva é da Ana Rita de Holanda, com coordenação da Denise Koch e roteiro da Thaís Cunha. O design de som e a edição são do Eduardo Gomes, da B de Vaca. Assine o EnergyCast no feed do seu tocador e acompanhe a Abrace nas redes sociais para não perder o nosso próximo encontro. Até lá!